inclusive, que o Otávio está acabando de apurar os detalhes, mas é uma notícia urgentíssima que acaba de chegar e importante para ser comentada e revelada. Seguinte, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem a soltura de todos os presos que estão detidos em razão de condenações depois de segunda instância. Marco Aurélio atendeu a liminar pedida pelo PCdoB. Então, essa decisão atinge, inclusive, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem recursos pendentes nos tribunais superiores. Então, repetindo, essa é uma decisão liminar, ou seja, provisória ou monocrática, tomada por um único ministro do Supremo Tribunal Federal, que com certeza ainda cabe ser analisada no plenário, só que lembrando que hoje é o último dia antes do recesso. Então, Otávio Guedes, acabei de passar aqui enquanto você apurava, eu revelei para os nossos telespectadores que você estava acabando de apurar algumas informações que chama a atenção essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que hoje, e isso é uma decisão do Supremo, do Pleno do Supremo, hoje, quem for condenado em segunda instância pode ir para a prisão, não precisa esperar todos os recursos até a última instância. Hoje. E foi marcado um segundo julgamento agora em abril, Dias Toffoli já marcou para, digamos, pacificar essa questão. Otávio Guedes, o que você já conseguiu apurar? O que você pode falar com a gente? Essa fonte estava lendo agora a decisão, estou aqui com a decisão, são 18 páginas. Ele não chegou ainda ao final e, pelo que ele está lendo aqui, ele está dizendo o seguinte, que só não sai quem tiver preso cautelarmente, ou seja, se tiver risco de fuga, se tiver ameaçando testemunha. Então, ele ainda está lendo para entender um pouco o teor. O teor, há algumas restrições aqui, algumas condições. Mas a prisão cautelar, por exemplo, uma prisão preventiva, uma prisão que você diz assim, eu estou te prendendo porque você pode atrapalhar a investigação, eu estou te prendendo porque você pode tentar fugir do país. Mas a grande maioria dos casos de condenação em segunda instância é porque já foi ali o devido processo legal, chegou ali na segunda instância e aquele condenado foi mandado pela prisão pelos crimes que cometeu, né? Porque na segunda instância já foram analisadas todas as provas sobre aquele crime cometido. Então, por isso, houve aí uma percepção do próprio Supremo Tribunal Federal que não precisaria, depois de uma condenação, que não foi só por um juiz de primeira instância, foi também por um colegiado, por desembargadores, um conjunto de desembargadores em segunda instância, foi considerado que aquele condenado poderia já ser preso. Então, agora vamos aguardar qual vai ser o efeito disso. O impacto disso, nesse dia, essa decisão tomada, quer dizer, é uma discussão que tem que ser feita com todo o cuidado e que tem desdobramentos para todo lado, né? Isso aqui é impressionante. Agora, chama a atenção, é como se o ministro Marco Aurélio tivesse condensado nas últimas horas de funcionamento do Supremo no ano, toda uma discussão que vem durando já há alguns anos sobre. E a história do transitado em julgado, que está sendo ainda, tanto que o Toffoli jogou isso para abril. Finalmente, vamos tentar pacificar. Eu fico curioso para saber quais serão os desdobramentos disso esperados no Supremo nas próximas horas. Vou chamar a Raquel Porto Alegre, que tem aí informações, então, sobre essa decisão liminar, decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Boa tarde, Raquel. Oi, Maria, boa tarde para você, boa tarde a todos aí no Estúdio I. Olha, o principal argumento do ministro Marco Aurélio é que o artigo 5º da Constituição define que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A gente lembra que o Supremo, ele já discutiu, já julgou o tema prisão após segunda instância em pelo menos 3 ocasiões. E o ministro acaba concedendo essa liminar, 2 dias depois de o presidente do Supremo Tribunal Federal marcar também essa discussão para o ano que vem, para o dia 10 de abril. Estão marcadas 3 ações que pedem que as prisões após segunda instância sejam proibidas em razão do princípio da presunção da inocência. A decisão do ministro Marco Aurélio afirma que deve ser mantido o artigo 283 do Código de Processo Penal,
Penal, que estabelece que as prisões só podem ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recursos no processo. Em um trechinho dessa decisão do ministro Marco Aurélio, Maria, ele diz o seguinte: defiro a liminar para, reconhecendo a harmonia com a Constituição Federal do artigo 283 do Código de Processo Penal, determinar a suspensão de execução de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual. Portanto, está aí, então, essa decisão do ministro Marco Aurélio. São as primeiras informações que a gente tem. A gente ainda não conseguiu ler a peça ainda por completo para ter todos os detalhes, mas são as primeiras informações, então, que a gente tem dessa decisão do ministro Marco Aurélio, que determinou hoje, então, a soltura de todos os presos que estão detidos em razão de condenação em segunda instância. Maria.